soberano e eterno Deus, somos agradecidos, ó Pai, como disse esse hino que acabou de ser cantado. Graças te damos, Senhor. Te agradecemos pela graça, que é favor imerecido. E estamos aqui, ó Pai, nesta noite, para ouvir a Tua palavra. Que esta palavra faça efeito em nossa vida. Que a Tua palavra não volte para Ti vazia, como diz a Bíblia. Ela faça aquilo pelo qual ela veio, pelo qual ela foi citada. E que a expressão que vamos usar aqui, ó Pai, venha fazer efeito na vida dos meus irmãos. Eu creio. E se eles creem, Pai, o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Ajuda nós esta noite, tira do nosso meio o desânimo, a canseira, tira do nosso meio a frieza espiritual, o abafamento, Senhor, da semente por outras coisas. Nós sabemos que nós só vamos sentir fome e sede da palavra quando estamos nos alimentando com outra coisa. Senão ela sacia nossa alma. Tira do nosso meio, Pai. Tira de cada coração o desejo pelas coisas do mundo. Tira, Pai. Trabalhe nossa vida. Ajude os meus irmãos. Nós estamos em um mundo cheio de armadilha, perigoso. Mas nós podemos saber que o Senhor peleja por nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Você está feliz? Vamos ler a Bíblia de imediato. Não foi anunciado, mas abra sua Bíblia no livro de Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portai-vos varonilmente, corajoso, disposto, sem temor. E fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Guarde isso. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Assentai-vos. Nós temos muitas escrituras falando de amor. E o amor está tão escasso que quando você vai falar sobre o amor, o diabo vem no ouvido e fala assim, de novo, isso não adianta. Porque ele sabe que a única maneira que nós entristecemos a Deus é quando não temos amor. O amor é tudo na nossa vida. E Deus é amor. Eu tenho aqui alguns versículos falando sobre o amor. No livro de João, capítulo 15, verso 12, diz assim. Você crê na Bíblia, irmãos? Amém. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros, como eu vos amei.
Mateus capítulo 5, verso 43 e 44, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso lá na lei. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É diferente. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João capítulo 4, versos 7 e 8. Primeira carta de Pedro, 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aleluia. 1 João 3, 15, 16. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É bom, é gostoso ouvir isso, né? Mas segue lendo o versículo. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso não é um sacrifício de morrer como Jesus morreu, mas é viver para os outros. É viver essa vida, viver para os outros. Vida eterna é viver para os outros. Então isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Estou lendo aqui várias passagens bíblicas. Nós vamos ficando cada vez mais pequenininho. Mas quando nós temos o Espírito Santo, quando nós nos rendemos, deixamos Ele entrar, aí você começa a se alegrar, porque você diz, eu aplico isso na minha vida. Eu tenho isso comigo. Senão estamos perdendo tempo. Se não tivermos isso aqui. Não é, irmão Auri? 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 15, 2 diz assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Hebreus 13, 1, 3 diz assim, seja constantemente o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Isso é Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 João 3,11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então existem várias expressões sobre o amor de Deus na Bíblia, sobre como amar, o que devemos fazer.
para sermos filhos de Deus, guardar a sua palavra. E a sua palavra é o que nós lemos aqui. Isso é a palavra de Deus. Agora, tomando esta mensagem hoje pela manhã, eu já tinha visto várias expressões, mas essa expressão, irmão Paulo, foi algo muito glorioso. E eu achei esse parágrafo, faça-se tudo, esse versículo, faça-se tudo com amor. Tudo com amor de Deus. E o profeta está falando nesta mensagem, olhe, olhe. Ele diz assim que ele tinha guardado uma fita de um culto que eles tinham realizado, e ele levou a fita dos hinos para casa. Ele levou essa fita e escutava. E ele diz assim, veja, quando eu começo a me sentir um pouco abatido, eu coloco aquela gravação. Está um pouco arranhada, talvez o homem que esteja aqui nesta manhã, uma pequena fita vermelha, então eu tenho muitas daquelas primeiras fitas deste coral de jovens aqui, que eram criancinhas naquela época, e cantando, e aprendemos muito com isto. Quando nós ouvimos estes hinos, eu disse para o irmão eu fico contente com eles, eu fico contente que eles tenham sido gravados, porque eu gosto de ouvi-los. Eu gosto de ouvir estes hinos e rodar a fita. Ouvir os hinos enquanto você descansa. Não há nada como a música. Você sabe, Deus cura através da música. Que expressão, irmã Esther. Deus cura através da música. Você sabia disto? Deus cura através da música. Deus cura através do amor. Vê? Deus cura através da oração. Deus tem muitas maneiras para curar. Depende de qual tipo de cura você precisa. Que Deus possa começar a trabalhar na tua vida com esses parágrafos que vamos ler. Deus cura através da música, Deus cura através da oração. Depende de qual tipo de cura você precisa. Algumas vezes, um pouquinho de amor estendido a alguém cura uma ferida. Aleluia! Que tipo de cura você está querendo nesta noite? Às vezes um pouquinho de amor estendido cura uma ferida, um lugar machucado ou algo. Promove uma cura bem rápido, só um pouquinho de amor e um pouquinho de cuidado. E você acha que Deus não teve cuidado por você? Deus não teve um pouquinho, Deus teve muito cuidado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que aquele que nele crê, tivesse a vida eterna. Vamos seguir aqui um pouquinho para você ver. Guarde isso, eu não tinha visto essa expressão, a música cura. Um pouquinho de amor cura. Eu diria mais ainda, eu vou mais além, eu digo que o hino liberta, o amor liberta. Uma pessoa que já está pega por um espírito, você vai pensando muitas vezes que falar alto, espancar, você vai tirar esse espírito. Espírito se tira, é projetando o amor divino. Troca a música. Troca a música. A melhor maneira, uma expressão rústica, a melhor maneira de tirar o osso da boca de um cachorro não é espancando ele, é dando um bife para ele. Comece a orar por esse filho, por essa filha. Vamos ver se vai ficar até as 4 horas da madrugada no celular.
Comece a projetar o amor divino. 4 horas da madrugada, 3 horas, lendo mensagem. É um espírito, mas o sangue de Jesus Cristo liberta desse espírito. Você pode dizer amém? Algumas vezes quando você se sente abatido, quem está abatido aqui? Como nós dizemos numa expressão popular, para baixo. Irmã Rose, para baixo, eu já estou para baixo. Quem de nós não tem essa expressão, irmão Luiz? Eu estou meio para baixo. E o profeta diz assim, entende? Pegue uma destas fitas, destas músicas e ponha para rodar. Daí a pouco você está batendo os pés ou as mãos e tudo se acaba. Você está bem pronto para prosseguir outra vez. Deus te curou, você nem sabe como. Você entrou aqui, o amor de Deus está falando, tocando no seu coração. Você nem sabe como está indo embora esse desejo de suicídio, esse desejo de ir embora, de desejo de explodir. Deus começou a trabalhar na sua vida, Deus começou a passar aqui o bálsamo sobre você. Projetar o amor divino. Faça tudo com amor. Quando você vem orar aqui por uma criança, veja, ore como se fosse seu filho, como se fosse seu neto. Quando você for orar por uma pessoa enferma, pense no seu parente, na sua mãe, no seu pai, que poderiam estar nesta situação. Isso é projetar amor. Veja, o profeta conta aqui essa história que muitas vezes nós lemos. Aquele maníaco, irmão Adriano, na mensagem o amor divino. Mas isso nunca fica velho, porque nós precisamos desse amor em nossa vida. E o diabo não quer que nós fale sobre isso, porque é a maneira de Deus curar a pessoa, de Deus ajudar. O profeta diz, veja, ao entrar na plataforma para falar sobre fé, de repente um maníaco que havia batido num pregador lá embaixo na rua, naquela tarde, tinha escapado do hospício, quebrou a sua clavícula, quebrou o seu maxilar. Ele tinha mania de matar pregadores. Veja, ele correu para dentro, pensou, esta é a minha chance. E ali em cima da plataforma, o profeta, ele ali, e os pregadores que estavam em cima ali na plataforma, todos correram, não ficou um, diz o profeta. E aquele homem com 2,9 metros, irmã Esther, se aproximando do profeta, dizendo, eu vou quebrar cada osso desse seu débil corpo, seu falso hipócrita pregador. Profeta, aleluia. O profeta começou a sentir amor por aquele homem. E ele começou a sentir amor. Muitas vezes nós não sentimos amor, nem oramos para Deus colocar amor por um irmão, uma irmã que está no caminho com nós quantos anos. E fica emburrada, e eu não gosto. Busque o amor divino, senão você não vai entrar lá. Nós lemos aqui, na lei, era para amar o amigo e aborrecer o inimigo, odiar. Aí Jesus vem e muda a lei, cumpre a lei, melhor dizendo. Ele cumpre a lei, ele começa a citar as bem-aventuranças, e ele diz assim, agora, lá era assim, agora é diferente. Agora você deve não amar mais o seu amigo e aborrecer o seu inimigo. Agora você deve amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Você já orou? Fala para Deus agora, o Espírito Santo passando aqui, você já orou? Deus, eu quero amar esse meu irmão, que o diabo colocou algo contra mim e ele. Mas o profeta, diante de uma situação, daquela,
O homem se aproximando, falando dele. E nós vamos ver aqui, não vou ler para ganhar tempo, o homem veio e cuspiu na sua face. Você imagina um pregador daquele? Cuspiu na sua face. Ele baixou sua cabeça e ele disse assim: você, ou alguém que fosse um pouco genioso, não ia gostar. Ele disse: mas eu não falei nada. Eu comecei a sentir amor por aquela pessoa. Veja, Deus tinha trazido amor ao meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei, não é o homem, foi o diabo que o deixou nesta condição. Aquele homem seria um homem normal, que desejaria amar e viver como os outros homens fazem, mas foi o diabo que o deixou desse jeito. Olha o que o profeta começou a pensar. E um amor começou a fluir por aquele homem. E de repente aquele homem caiu e se prostrou aos meus pés ali. Quando o amor divino foi projetado, a graça soberana chegou e tomou o seu lugar. Ela fará isto todas as vezes. Imagina. Ele olhou, irmã Tamara, como que ele começou a sentir amor por aquele homem. Ele olhou para aquele homem, havia fugido ali do hospício, todo sujo com certeza, todo machucado, mas ele não sabia o que estava fazendo, ele estava sendo tomado por um espírito, por um demônio, mas ele veio no lugar certo. O diabo faz as coisas, não completa, porque ele trabalha até para Deus quando Deus manda ele trabalhar. Trouxe-a na igreja. O demônio veio na igreja. O endemoniado entrou na presença do profeta de Deus. E o profeta começou a olhar para aquele homem. E ele disse assim: se meu pai fosse vivo, aleluia, meu pai seria dessa maneira talvez. Ele olhou para os pés do homem, para os pés dele, e pensou: eu vou dar meu sapato para ele, mas não servia. O homem era muito grande. Ele pensou: eu vou dar meu sapato para ele, deve estar machucado. Com certeza ele pensou: se o meu casaco servir nele, eu vou dar meu casaco para ele. Ele deve estar com frio, coitado. E ele começou a ver, ele disse: não era o homem, é o diabo nele. E o amor foi projetado, e aquele homem ali foi liberto, porque o amor de Deus tomou conta da vida de William Branda. E aquele homem foi liberto. Agora, como nós chegarmos nesta condição, pastor? Nós vamos chegar. Claro que não vai ser preciso nós passarmos por isso, mas Deus vai nos fazer amar os nossos inimigos, se é que temos. Caso contrário, não estaremos fazendo a vontade dele. Agora veja, irmão. Aquilo, irmão, era o amor divino. Porque existem vários tipos de amor, nós não vamos falar neles, é muito tempo, pouco tempo. O amor filho, o amor ágape, que é esse que nós queremos chegar, o amor divino, que é a coroa da coisa. Esse amor com interesse não é um amor diabólico. Esse amor que tem ciúme, esse amor que você mata por uma pessoa, esse não é o amor que Deus projeta na gente. O amor divino, você morreria pela pessoa, você não mata. E nós vemos aqui, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui nesta mensagem de Hebreus, para nós encerrarmos, e nós pensamos: eu não tenho condição. Irmão, você sabia que tudo que nós passamos, Jesus passou? Você sabia que tudo que nós somos tentados, Jesus foi tentado? A Bíblia diz: em tudo foi tentado. Ele deixou escrito: se levasse um tapa, dá-se o outro lado da face. O profeta não fez? Quem foi aquilo nele? Foi o amor divino. Foi a palavra ali encarnada nele fazendo isso.
Quem mais poderia fazer? Mas nós queremos esse amor, não queremos? Veja, Hebreus capítulo 2. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Socorrer significa compadecer. Ele passou por tudo que nós somos tentados. Esta é a razão pela qual ele se tornou isto, para que ele pudesse compadecer de você, que tem suas altas e baixas, suas pequenas entradas e saídas, aleluia, e suas tentações ficam tão grandes, que dificilmente você pode suportá-las. Oh Deus, suas tentações ficam tão grandes, que dificilmente você pode suportá-las. Ele sabe como compadecer de você. O profeta soube como compadecer daquele homem. Deus sabe como compadecer de nós. Nós só temos uma diferença daquele maníaco, daquele homem mau, daquele bandido, daquela prostituta. Sabe qual a diferença? É Deus. Eles não têm o que nós temos, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Se não fosse a mão de Deus, nós seríamos pior que eles. Não é verdade? Veja, você tem suas altas e baixas, suas tentações, Ele sabe como compadecer de você. Ele está sentado ali para fazer intercessões, Ele se assenta ali para te amar. Embora você desvie, Ele não te abandona. Ele continua indo atrás de você, batendo em seu coração. Pastor, eu nunca desviei, pastor. Graças a Deus, irmão, que você nunca pense em olhar para trás. Mas quantas vezes nós fomos na fronteira, você pensa que Deus não está vendo aquele ato que nós estamos fazendo há poucas horas atrás? Ele vê. Ele sabe o que você está fazendo de noite, de madrugada, de dia. Ele sabe por quê? Que você não paga o preço, porque Ele te ama. Você só está atrapalhando um pouco a sua vida, atrapalhando o outro de ser abençoado até mesmo, mas Ele está vendo você nesta luta, nesse problema, e se você quiser vencer, Ele te ajuda a vencer. Que amor maior que esse, irmão Paulo? Se olhar para a cara do diabo e dizer assim, eu fiz mesmo, eu errei, mas é o seguinte, eu estou arrependido. Você pede perdão, Deus te ajuda. Você levanta a cabeça amanhã e sai caminhando com a cabeça erguida, como se nunca tivesse pecado. Pastor, mas aí nós vamos abusar da graça. Não, quem peca pensando que tem misericórdia para ele nem conhece a graça. Quando você conhece a graça, você tem deslizes, e esses que Deus te ajuda. Você não peca voluntariamente. Você ama a Deus, fazer tudo com amor. Como que você vai pecar se você ama Ele? Vamos dizer graças a Deus. Veja, Ele se assenta ali para te amar. Embora você desvie, Ele não te abandona. Ele continua indo atrás de você, batendo em seu coração. Não há nenhum desviado nesse edifício que não saiba que Deus bate em seu coração todos os dias. Todos os dias. E Ele fará isso enquanto você for um mortal nesta terra, pois Ele te amou e Ele te redimiu. Vai levar na cabeça direto por não obedecer. Vai arrebentar, vai ter que sofrer, mas você não vai perder, porque Ele te ama. Mas você vai sofrer a penalidade pelos erros. Eu vou sofrer por meus erros. Agora eu pergunto, para quê? Para que fazer errado se pode fazer certo? Aleluia. Veja, o amor divino, ninguém consegue explicar como que Deus nos ama de tanta maneira.
Veja, você nunca compreenderá. Não há nenhuma maneira para compreender como aquele grande sacrifício que ele fez. Desceu e nos reconciliou a Deus. Então ele voltou e disse: agora não vos deixarei sem um consolo, eu voltarei novamente, estarei convosco e mesmo em vós até o fim. E aqui estamos nós vivendo hoje, com esse Cristo em nosso coração. Agora nós lemos ali o que nós devemos fazer, e quando estivermos fazendo isso, Ele está morando em nós. Mas enquanto não temos, nós lemos ali, nós precisamos de ter o amor divino em nossa vida. O amor vence, o amor vence, o amor vence. Creia nisso, que o amor vencerá cada obstáculo. O amor vencerá cada dificuldade. O amor vencerá cada problema que se apresente. Mas ame, peça o amor divino. Ore e diga: Senhor, me dê amor no meu coração. Amar pessoas que fazem o bem, amar pessoas que só te fazem o bem, que só me fazem o bem, isso o mundano faz. Ele gosta da pessoa, faz tudo por ela. Eu quero ver amar a pessoa, amar aqueles que nos perseguem. É isso que nós precisamos ter em nossa vida, em nosso coração. Deus abençoe a todos.